A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes. Vamos fazer aqui uma pequena reflexão aqui da palavra de Deus que fica em Mateus capítulo 7, versículo de número 13. Mateus 7, versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo de número 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros e os figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos as conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticam, será comparado a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, o livro de Mateus, que leva o nome do próprio Mateus, ele foi escrito por volta do ano 50 a 60 depois de Cristo. E a gente vê aqui no capítulo 7, Jesus trazendo alguns ensinamentos. Já ele vem desde o capítulo 5, né? Ele ali no Sermão do Monte, Jesus vai dando várias orientações. E aqui no capítulo 7 ele inicia falando dos julgamentos, que nós não podemos fazer julgamentos indevidos, né? Tira primeiro a trave do teu olho, para depois ver o cisco do olho do teu irmão. Ele está falando ali de julgamentos indevidos. Ele fala de uma porta. Ele começa no capítulo 13 falando da porta. Ele começa falando de uma porta estreita que nos conduz para a vida. E Jesus está dizendo, irmãos, que o caminho da obediência é apertado, porque nela encontraremos o quê? Perseguição, oposição. Nós sabemos que não é fácil ser cristão diante de um mundo tão perverso e pecaminoso. Nós sabemos disso. Nós sabemos que é muitas lutas, é muitas dificuldades que nós enfrentamos. É por isso que Paulo vai dizer, passei fome, passei nudez, né? Fui preso, fui humilhado, mas tudo posso naquele que me fortalece. Jesus foi o maior exemplo, né, irmão? Jesus, ele se fez homem, lá em Filipenses 2, 6 a 11, vai dizer que subsistindo em forma de Deus, ele não teve por usurpação a Deus. Jesus se fez homem, né? Viveu entre os homens, né? E diz que ele foi, lá o texto, que ele sofreu, ele pagou o preço, mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E nós, como servos e servas do Senhor, nós também temos que ser obedientes, irmão. Sabemos que essa porta, a porta que conduz à salvação, é uma porta estreita, ela não é uma porta larga. A porta larga oferece muitas coisas que não agradam a Deus. A porta larga oferece muitas coisas que vão te afastar de Deus. A porta larga vai oferecer muitas coisas que vai apenas satisfazer os seus desejos pecaminosos. É por isso que Jesus vai dizer, vigiai e orai, porque o inimigo, ele anda ao redor. Se o diabo lá em Lucas capítulo 4 teve a petulância de tentar o próprio Jesus oferecendo, mandando ele transformar a pedra em pão, mostrando para eles as riquezas do mundo, oferecendo as riquezas do mundo, mandando ele se atirar lá de cima do pináculo. Então, assim,
E o tempo todo o diabo tentando Jesus. Jesus usando a palavra, ó, nem só do pão viverá o homem, adorarás apenas o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, né? Não tentarás o Senhor, seu Deus. Jesus usa a própria palavra para se defender das armadilhas de Satanás. E nós temos que fazer o mesmo, é meditar na palavra do Senhor. É por isso que lá no Salmo 1 vai dizer que aquele que medita na lei do Senhor é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, é uma árvore forte. Né? E o texto vai falar aqui que aquele que obedece é semelhante ao homem que constrói a sua casa na rocha. Não, vai vir a tempestade, vai vir as lutas, ele vai permanecer firme. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa na areia. Então vai vir a tempestade, vai vir as dificuldades, vai cair. A sua casa vai desabar. Então, irmãos, é o que Jesus está nos ensinando. A rejeição ao que o mundo oferece se torna impossível se não tivermos convicção do nosso papel como salvos. Nós temos que ter essa convicção. Qual é o nosso papel como salvos? O que nós precisamos fazer como salvos em Cristo Jesus? Quando a gente vai aqui para o versículo 15, olha só que interessante. Ele vai falar que nós precisamos nos acautelai-vos dos falsos profetas, né? Ele vai dizer aqui, ó, acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Os falsos profetas parecem inofensivos, mas na verdade são lobos. São lobos. É por isso que Jesus vai dizer Paulo vai dizer lá em Timóteo, 1 Timóteo 4:2, vai dizer, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, né, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua mente. Então, quando nós escolhemos a porta estreita, irmãos, nós vamos nos deparar com esse tipo de gente aqui. Espíritos enganadores, falsos profetas, né, são conhecidos por suas doutrinas e suas obras. Nós temos aí, ó, mesmo diante dessa pandemia, os falsos profetas estão aí, igual lobinhos devoradores, buscando quem tragar, preocupado com o seu poder, manter o seu poder financeiro, né, o seu poder de influência. Isso tem levado muita gente à perdição. É por isso que o texto aqui, no capítulo 7, ele vai dizer assim, ó, que muitos chegarão a mim naquele dia e dirão, mas Senhor, em teu nome eu profetizei, eu preguei, eu fiz e aconteci. Jesus, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Né? Ele fala assim, irmãos, no versículo 17 ao 20, aqui do capítulo 7, ele vai falar de uma árvore que produz bons frutos e outra que produz maus frutos. Então, quem escolhe a porta estreita vai produzir bons frutos. Quem escolhe a porta larga vai dar maus frutos. Né? Os falsos profetas, por serem uma planta venenosa, nenhum fruto nutritivo pode ser colhido nela. Essas são palavras do Hernando de Lopes. Uma árvore má não pode produzir bons frutos, apenas maus frutos, pois essa é sua natureza. Tanto sua doutrina como sua vida são pervertidas. Tanto suas palavras como suas obras são carregadas de veneno. São um bando de cães que o Apocalipse vai dizer que esses cães ficarão de fora. Isaías 56:11 é tremendo. Identifica bem quem são esses cães. Vai dizer, esses cães são gulosos. Isaías 56:11 são gulosos. Não se podem fartar. Eles são pastores que nada empreendem. Todos eles se tornam para seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Mas nós, irmãos, que meditamos na palavra do Senhor, somos como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas tranquilas, cujos seus frutos dão na estação própria. É por isso que Jesus, aqui em Mateus, vem nos alertando, acautelai-vos. Ó, tá vendo aqui a porta estreita? Tá aqui. Mas, ó, cuidado com esses falsos profetas que estão por aí, querendo te tirar da porta estreita e te levar para a porta larga. Cuidado, viu? Espero que essa pandemia, muito cuidado, para que essa pandemia aí não te tire da porta estreita. Muito cuidado. A porta larga está aí. Prosperidade, bênção, uma paz, né? Está aí, enganando o povo. Cuidado. Vigiai e orai. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Lembra-se disso. O salmista Davi vai dizer, ó, fui jovem, hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Então a porta larga vai ser porta de dificuldades, de luta, mas tudo
posso naquele que me fortalece. A nossa recompensa maior nós já recebemos, que foi a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós temos que tomar posse das palavras de Paulo, que o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro. Que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de poder e glória acima de qualquer comparação, porque não atentamos para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Glorificado seja o nome do Senhor. É isso que nós temos que ter convicção, irmãos. No versículo 21 ao 23, ele nos ensina que milagres e prodígios podem ser feitos por pessoas que não fazem parte do grupo de salvos. A gente vê aí, irmãos. É tentando nos desviar, tirar nosso foco do caminho estreito para irmos para o caminho largo. Fica mais fácil. É o caminho dos milagres, dos prodígios, da prosperidade, né, de um culto antropocêntrico, satisfazendo sempre os meus desejos, as minhas vontades. Não sou confrontado, não sou exortado, é bênção, é tudo mil maravilha. Esse é o evangelho dos falsos profetas. Por isso que no versículo 20, lá no capítulo 24 de Mateus, capítulo 24, versículo 24, olha só o que o texto diz. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, um crente verdadeiro, irmãos, ele é conhecido não apenas por aquilo que ele professa ou faz, né? Mas esse falso crente chama Jesus de Senhor. Então, o crente verdadeiro, ele é conhecido não por aquilo que professa ou faz. Ele não é conhecido só por aquilo que ele professa ou ele faz. Esse falso crente chama Jesus de Senhor, Senhor, e faz com intensidade. Senhor, Senhor, e conta seus feitos. Porém, o seu coração está longe de Deus. Ou seja, você professa, você faz, mas nem sempre aquilo que professa, aquilo que você faz, condiz, irmãos, com o teu coração. E Deus sonda o coração. É por isso que lá em Isaías 29:13 vai diz assim, porque esse povo que se aproxima de mim com sua boca e seus lábios me honram, mas seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos humanos que maquinalmente aprenderam. Então nós temos que tomar muito cuidado. O caminho estreito é um caminho de luta, de dificuldade. Não é um caminho de hipocrisia. É um caminho de obediência, é um caminho de coração contrito. Versículo 24 ao 27, aqui do capítulo 7 de Mateus, ele nos ensina sobre as consequências de quem obedece a palavra e de quem desobedece. A Bíblia, o que ele diz aqui? Que quem obedece é semelhante ao homem que constrói sua casa na rocha. Diante da pandemia, diante da dificuldade, ele vai ter o refúgio. Qual é o refúgio dele? É o Senhor. É o Senhor. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Esse é quem obedece. E quem desobedece? Quem escolhe a porta larga? É aquele que constrói a sua casa na areia. Ele não tem o Senhor como seu refúgio. O Senhor dele é o dinheiro, o Senhor dele é a riqueza, o Senhor dele é os prazeres humanos. O Senhor dele está totalmente distante do Senhor da glória, daquele que nos conduz à salvação. Irmão, nós aprendemos muita coisa aqui no capítulo 7 de Mateus. Uma das coisas que nós podemos aplicar, irmão, para a nossa vida é que nós precisamos conhecer o nosso manual de regra e fé. Precisamos conhecer. Quando nós lemos aqui o capítulo 7, versículo 13 ao 27, há uma necessidade muito grande, irmãos, de nós conhecermos nosso manual de regra e fé para não sermos enrolados por esses falsos profetas e para nós identificarmos exatamente qual é a porta estreita e qual é a porta larga. O segundo, irmãos, é que a vida cristã ela não é um mar de rosas, é de lutas, é de perseguição. Por isso que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Terceiro, irmãos, é que aquele que diz que ser cristão deve produzir bons frutos. Temos que produzir bons frutos. Vê o que Tiago diz. Mostra a tua fé que eu mostro a minha obra. Então, fé e obra tem que caminhar junto. Não existe um sem o outro. Tem que caminhar junto. Né? Quem faz fé, quem tem fé tem que fazer obras. Não adianta você dizer, eu faço obras, eu tenho fé. Mas, e a sua fé está onde? Está em Cristo? A sua fé está você está caminhando na porta estreita? Essa fé está te conduzindo à porta estreita? Ou você quer suprir essa fé com as suas obras? Não, você tem que mostrar obras e tem que mostrar a fé. Mostrando que você está caminhando pela porta estreita. Mostrando que você não está se conformando com este mundo, mas transformando ele pela renovação da vossa mente. O quarto, muitos dos nossos sofrimentos, irmãos, são consequências das nossas escolhas.
Muitos. Então existem dois caminhos. Lembra que Josué disse para o povo? Ó, se vocês querem adorar aí, ó, esse Deus, vai lá adorar. Agora, eu e minha casa, escolheremos ou glorificar o nome do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem aí adorar, é a escolha de vocês. É a porta larga. Nós preferimos ficar aqui pela porta estreita, a porta do sofrimento, da dor, mas que nos conduz à salvação em Cristo Jesus. Eu concluo, irmãos, com o texto aqui de 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim, ó: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Nós possamos, irmãos, nesse grande dia, verdadeiramente, a nossa casa esteja alicerçada na rocha. Que possamos permanecer na porta estreita, esperando aquele grande dia em que Jesus irá buscar a tua igreja. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame a sua graça, a sua misericórdia sobre minha vida e a sua vida. E creia, meu irmão, se você está na porta estreita, Deus vai suprir as suas necessidades básicas, porque o Senhor não abandona os seus. Pode seu pai e sua mãe te abandonar, mas eu, Senhor, jamais te abandonarei. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, meus irmãos, estejam com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.